Falou em tendência, a gente trouxe uma que você vai amar e tá super em alta. Quer saber qual é? Então vem comigo! Olá, eu sou a Ana e esse é o canal do Estúdio Chefe Gastronomia. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai aprender uma receita de panetone salgado e eu vou ensinar o passo a passo para vocês fazerem um panetone perfeito, sem erro nenhum. E ele é fácil, viu? Se você souber fazer o passo a passo dele certinho, não vai ter erro. Então acompanha comigo o vídeo inteiro que você vai fazer o melhor panetone da sua vida. Vem comigo! E para começar, eu já adiantei 2 preparos, isso porque eles precisam de um tempo de descanso. Então, para eles dobrarem de tamanho, eu já fiz e vou mostrar para vocês o como que eu fiz, tá bom? O primeiro é a esponja. A esponja é um dos ingredientes principais do nosso panetone. Ela vai precisar de pelo menos meia hora de descanso, a ponto dela dobrar de tamanho. Aqui tem 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco e 100 ml de laranja. Isso a gente vai preparar uma massinha e ela vai ficar uma massinha assim como essa. A gente vai tampar com plástico filme e deixar descansando até que dobre de tamanho. Então esse já está preparado. A gente misturou tudo bonitinho com uma colher até que fique homogêneo e separou. A nossa outra misturinha é o fermento. Esse fermento eu estou usando o fermento biológico fresco, tá? E aqui tem 80 gramas de fermento biológico, 100 gramas de açúcar, 35 gramas de farinha de trigo e mais 30 ml de água. Fiz uma misturinha, esse daqui é um pouquinho mais seco, tá? É um pouquinho mais úmido, ele é como se fosse um líquido. Ele vai dobrar de tamanho também e a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai deixar ele ficar bem homogêneo. Primeiro a gente mistura o açúcar com o fermento para que ele se torne um líquidozinho. E depois a gente acrescenta a farinha e a água, mistura tudo até ficar homogêneo, tampa e reserva que a gente vai usar daqui a pouco. E agora a gente vai fazer o nosso panetone mesmo. Então eu tenho aqui a nossa farinha de trigo, eu estou usando 400 gramas de farinha de trigo. E aí a gente vai fazer um buraco no meio. Mãozinhas muito limpas, tá? Muito limpas mesmo, porque a gente só vai usar a mão aqui. Então, unhas bem limpas, mãos bem lavadas, sem pulseira, sem anel, sem nada na mão, pra gente poder estar com a mão limpinha. Fazemos um buraco na nossa farinha e aí a gente vai acrescentar os primeiros ingredientes. O meu primeiro ingrediente é um melhorador de farinha. Ele é muito fácil de ser encontrado, principalmente em lojas de confeitaria. E eu estou usando uma colher rasa de melhorador de farinha, tá bom? A gente vai acrescentar aqui na nossa farinha. Dar uma leve misturadinha para ele agregar na farinha, tá? Agora a gente vai entrar com o nosso mel. O mel ele serve para ajudar na conservação do nosso panetone, tá? Depois a gente vai com as nossas gemas. São 4 gemas na receita, mas como a minha gema tá muito miudinha, eu tô usando 5, tá bom? Então são 5 gemas aqui. Se a sua gema estiver no tamanho normal mesmo, você pode usar 4. Vou quebrar elas e já vou dar uma leve misturadinha para ele ir agregando. Agora a gente vai entrar com a nossa esponja. Então eu vou virar aqui a minha esponja já. Tá bem aquecidinha. A água gelada, é importante que ela seja gelada, porque ela ajuda a farinha a desenvolver glúten. Então vamos colocar a água aqui. A água também tem um papel importantíssimo na nossa receita, porque ela também vai deixar e dar umidade para o nosso panetone. E a umidade é uma coisa que é muito importante para o panetone, né? E agora a gente vai dar uma misturadinha de novo. Estou misturando com a colher, mas já a gente vai entrar com a mão na massa. Acrescentamos a nossa manteiga sem sal, o nosso emulsificante. O emulsificante também vai ajudar na conservação. A manteiga ela é importantíssima para também deixar a umidade do nosso panetone e a maciez. E agora para finalizar a nossa misturinha de fermento. E agora vamos pôr a mão na massa. Vai mexendo com a mão, ele fica assim mesmo, ó. Até que ele fique bem homogêneo, tá? Agora, eu vou pegar e vou jogar um pouco de farinha na minha bancada. Pode jogar um cantinho bom.
vou virar o meu panetone aqui. E agora, vamos misturar. Ele vai grudar mesmo, a gente trabalha com ele assim. Jogo mais um pouquinho de farinha, tá? A gente vai jogar 2 vezes esse tufinho de farinha, apenas 2, você não pode exagerar na farinha. Se você tiver essas espátulas que você usa para alisar bolo, para cortar legumes, essas coisas, você pode usar ela aqui para raspar, porque facilita na hora de mexer, tá? Então você raspa em uma mão e faz na outra. A hora que grudar, você raspa de novo. E bora mexer. Ana, eu coloquei as 2 farinhas, 2 vezes farinha e ele ainda tá grudando. Ele vai grudar mesmo, tá? A hora que ele voltar a grudar, ó, o meu tá grudando de novo já. A hora que ele voltar a grudar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar um pouco da mão, né? Pra poder mexer. E aí a gente vai raspar aqui. E vai untar com óleo. Vou pegar um pouco do meu óleo. Pode ficar tranquilo que o óleo ajuda muito na hora do nosso preparo, tá? Então você pode raspar e untar com óleo. E assim que começar a grudar, você pode pôr óleo de novo. E vamos com a mão na massa. É importantíssimo que a gente mexa essa massa até ela desenvolver glúten o suficiente. E eu vou te mostrar o ponto que tem que ficar. Ó, esse ponto é um ponto que não tem que ficar, ó. Ele tá quebradiço, tá vendo? A gente pega a massa e ela quebra. Então pode mexer mais. Agora que a nossa massa está quase no ponto, tá? Ela já tá ficando um pouquinho mais, ela não quebra tão fácil, ó. Mas ainda não tá no ponto. Eu vou acrescentar aqui o sal. O nosso sal. O sal é muito de gosto, tá? Eu vou colocar aqui 2 pitadinhas e meia. Isso porque eu tô usando calabresa no recheio, tá? E a calabresa, ela tem um salzinho. A calabresa e o provolone. Então cuidado com o recheio, porque pode ser que você use um recheio muito salgado, coloque muito sal no panetone e vai ficar muito salgado. E a nossa essência, que tem 3 colheres de essência de panetone e 3 colheres de whisky, tá bom? A gente continua mexendo aqui. Por que eu coloquei o sal por último? Porque o sal, ele desidrata o nosso fermento. Então ele tem que ser a última coisa que vai ser acrescentada no nosso panetone, tá? Para ele não alterar no desenvolvimento do nosso fermento. As últimas etapas, mesmo que ele ainda não esteja completamente sem grudar, ele já não está mais colando na sua mão já está limpa. E nem da bancada, ele desgruda facilmente. Então você não precisa, nessas últimas etapas, colocar óleo. Mexe bastante para ter certeza de que ele realmente está precisando de óleo, tá? Não é legal colocar óleo em excesso. E agora eu vou mostrar para vocês o ponto de véu. O ponto de véu é quando você abre e ele fica bem transparente assim e demora para quebrar. Tá vendo que ele demorou? Ele ficou transparente, ó. Ele ficou transparente e ele demorou para quebrar. Esse é o ponto de véu que a gente precisa. Vou mexer mais um pouquinho e agora a gente vai colocar ele em uma forma, um bowl, tá? É interessante que a gente coloque ele para descansar em lugares quentes, como por exemplo um micro-ondas ou um forno desligado, porque é um lugar que ele vai estar abafado e ele vai conseguir crescer mais rapidamente. Agora, eu gosto de fazer esse processo porque a forminha solta melhor no nosso panetone e não gruda nem um pedacinho. Então, para ele não ficar grudado no panetone, para a gente poder tirar ele e ficar certinho, eu gosto de passar um pouco de óleo ou manteiga na forminha. Então, como se eu estivesse untando. Eu peguei um pincelzinho aqui e estou untando a minha forminha, tá? Você vai fazer esse processo em todas as forminhas que você for usar. Olha como a nossa massa ficou, que coisa mais linda. Agora a gente vai virar ela aqui na bancada. Eu passei um pouco de óleo aqui, tá? Pra ela não grudar. A gente vai passar um pouco de óleo. E vai virar ela aqui na bancada. E agora a gente vai acrescentar o nosso recheio, tá? Então eu vou abrir ela um pouquinho aqui. Acrescento o nosso recheio. E aí você pode misturar até que fique tudo envolvido com o nosso recheio, tá? Então vai misturando
recheio vai fugindo, você vai pegando ele, ó. Essa receita, ela me rendeu 1,5 kg, contando com recheio, tá? Agora a gente vai arrancar de pouquinho em pouquinho. Eu vou usar aqui formas de 100 gramas, mas a gente não coloca 100 gramas nela. Muito provavelmente vai dar uns 80, 90 gramas para ela poder crescer. Ela precisa de ter pelo menos uns 2 dedos de sobra para ele poder crescer, tá bom? Então vamos por aqui, vamos ver quanto que tem aqui. Aqui tem 100, vamos ver se 100 dá. A gente já faz o teste agora. Assim acho que dá. Ó. E aí você vai, não precisa pressionar ela, só tô encaixando ela aqui. E ó, tem pelo menos uns 2 dedinhos para ele crescer. Então 100 gramas de massa para uma forminha de 100 gramas tá ótimo. E agora vem uma surpresa para vocês. Eu vou fazer um recheio para a gente poder colocar nesse panetone e ficar ainda mais gostoso. Lembrando que esse recheio não é regra, tá? Você pode mudar e fazer da forma que você mais gostar. Pode usar também cream cheese com temperos, com pedacinhos de presunto, ou de calabresa frita, ou de bacon frito. Só não esquece que ele não vai no forno, então você precisa usar alguma coisa já cozida para ele não ficar cru, tá bom? Então, para começar, eu coloquei aqui uma colher bem generosa de manteiga. Tô usando sem sal, tá bom? E vou já colocar o meu alho e a minha cebola picada. Aqui eu tenho 3 dentes de alho e uma cebola pequena, tá bom? Agora a gente já pode ligar o fogo. Enquanto nossa manteiga vai derretendo, nosso alho e nossa cebola vai fritando junto com ela. Agora que a nossa manteiga já está fritinha, não esquece de não deixar ela queimar muito para não alterar tanto na cor do nosso creme, tá? A gente quer um creme branquinho, não quer um creme marrom. Então agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Creme de leite de caixinha, porque o de caixinha ele pode ferver, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui uma pitada de pimenta do reino. E agora que a gente colocou a pimenta do reino, a gente vai colocar um pouquinho de noz moscada. Você pode colocar ela já ralada, tá? Ou você pode ralar na hora. Na hora que ferver, enquanto ele ferve, a gente vai misturar aqui uma colher de maisena e vai deixar bem homogêneo no leite, tá? Então, vamos misturar bem. Ó, essa textura já tá ótima. A gente já pode desligar o fogo. E desligando o fogo, vamos acrescentar aqui o nosso queijo. 100 gramas de queijo parmesão eu tô usando. Queijo parmesão fresco, tá? O queijo ralado que você compra no supermercado não fica gostoso. Não fica natural. Olha isso. O sal você tem que colocar por último. Porque se você salgar antes, você pode salgar demais por conta do queijo. Então toma cuidado para salgar antes. Salga por último, depois que você coloca o queijo, para ter certeza que você não vai deixar o seu creme muito salgado. Olha que lindos que eles ficaram. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Algumas dicas importantes. Quando você colocar no forno, não coloque ele muito em cima, porque senão ele vai queimar em cima e não vai ficar bom por dentro. Outra dica, se você tiver dourador, tostador, alguma coisa assim no seu forno, não esquece de desligar, tá? Porque senão ele vai ficar muito dourado por cima, ou talvez até queimar, e ele não vai cozinhar por dentro, beleza? Mais uma dica, e a última. Como que você vê o ponto do seu panetone? Você pode medir no termômetro e quando ele chegar acima de 95 graus ele tá bom. Ou você faz o teste do palitinho. Vamos levar pro forno agora. Bom, pessoal, para vocês verem como que faz o teste para ver se ele tá realmente no ponto certo, você vai enfiar o palito no cantinho dele e você vai pressionar para baixo, ó, para ele ficar bem no meio e puxar. Ó, tá vendo que ele sai com uns pedacinhos de panetone, mas ele sai limpinho? Então ele já está bom. Agora, pra gente fazer o grande final, eu acho essa dica muito importante para ele não murchar no meio. Então essa dica é a seguinte: a gente vai pegar o nosso panetone e vai fazer um furinho. Eu tô fazendo com a faca porque o meu palito não tá furando, tá? Então eu vou fazer um furinho na base dele com a faca. Fiz um furinho aqui. Agora eu vou passar o meu palito
no meio dele e vou colocar ele de ponta cabeça até que ele esfrie. Assim evita que ele faça aquele buraco no meio, entendeu? Pra gente fazer o recheio, a gente vai cortar a tampa dele. Eu gosto de fazer assim, porque se você cortar ele em cima, e que nem algumas pessoas fazem, elas tiram, fazem um buraco no meio, tira a tampinha, guarda a tampinha e depois coloca a tampinha de volta. Eu não gosto de fazer assim, porque ela pode afundar, tá bom? Então eu gosto de tirar a tampa inteira. Normalmente eu faço dessa forma. Depois eu faço um buraco no meio. Aí a gente vem com o nosso recheio de queijo que a gente fez. E aí a gente coloca com a ajuda de uma colher. Dá uma espalhadinha aqui para ele colar a nossa tampa, né? E aí a gente coloca a tampinha de volta. E agora, para finalizar, eu vou ensinar para vocês uma técnica para ele ficar ainda mais bonito e com cara de recheado. Eu vou pegar o nosso recheio aqui, o mesmo recheio que eu coloquei, e vou colocar um pouco em cima do nosso panetone. E por fim, eu vou pegar, vou colocar aqui na frente para vocês verem melhor. Eu vou pegar um pouquinho de queijo ralado e vou jogar por cima dele. E eu vou finalizar com um maçarico para deixar o queijo ralado bem derretidinho e com aquele aspecto de douradinho. Olha que graça que ele fica, gente. E eu garanto para vocês que está delicioso. Façam em casa e me falem o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir esse vídeo para ajudar a gente a crescer ainda mais e se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo dicas como essa. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tirar todas elas. Um beijo e até a próxima!